Isso é mata-mata. Você falou aí sobre o Léo Pereira, tem o Michael. Vamos falar um pouco sobre os reforços do Flamengo da temporada, porque foi um investimento muito alto feito, mas assim, na balança aí tá metade metade, né? Metade tá vingando e a outra metade tá deixando a desejar, né, Giovana? Pois é, o Flamengo investiu 67 milhões nessas contratações definitivas, mas eles estão tendo umas dificuldades para se firmar, né? Eu vou falar um pouco sobre os jogadores que estão com problemas, pelo que a gente vem vendo nas últimas partidas. Gustavo Henrique, Léo Pereira, Michael e, coitado do Pedro Rocha, até um pouquinho o Pedro Rocha, né? Tem entrado em poucas partidas, tem se lesionado bastante, mas também tem um pouquinho de dificuldade. Primeiramente, o Gustavo Henrique e Léo Pereira. Gustavo Henrique vem sendo criticado nas últimas partidas. Ele não passa confiança na zaga. Muitos torcedores já não pedem a titularidade do jogador, apesar dele ter tido uma boa atuação no Santos. Desde que ele veio ao Flamengo, ele não conseguiu ainda mostrar confiança, né? A zaga precisa demonstrar confiança para o time. E ele, assim como ele e o Léo Pereira, não estão demonstrando essa confiança. O Léo Pereira, ex do Atlético, o time que a gente vai jogar hoje, não tem também entrado bem, tem, como se diz, feito erros primários, né? Tem errado erros primários, erros de fundamento, erros que um zagueiro não pode errar. O Léo Pereira custou ao Banco do Flamengo 32 milhões de reais. É muita grana, assim, para um zagueiro que não está tendo rendimento bom. Eu acho, assim, que você investir uma grana dessa um jogador como ele assim, foi um erro da diretoria, porque desde antes da contratação do jogador, a gente já sabia como ele jogava bem sim, mas não é um jogador para ser contratado a esse valor. Eu acredito assim que ele não seja jogador para ser contratado a esse valor, é um valor muito alto. Investiram bem nele, mas assim, ele não está conseguindo mostrar para o que ele veio. O que ele jogava no Atlético, ele era considerado um dos melhores zagueiros do Brasil. O Léo Pereira, naquela época que ele jogava no Atlético, ganhou a Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil, mas ele não tem demonstrado essa confiança, assim como o Gustavo Henrique, né, João? Os dois, assim, hoje a gente também não pode chegar aqui e falar que eu sabia, por que não? Quando eles foram contratados, eram É, dois dos melhores zagueiros do Brasil. O Léo Pereira, como você falou, ganhou títulos importantes no Atlético. O Gustavo Henrique era o capitão do Santos, do São Paulo, que jogava bem, apesar de não ter um time tão forte. e ainda vou completar, falando sobre o Michael e sobre o Pedro Rocha, que foram outros jogadores que o Flamengo contratou. Na verdade, o Pedro Rocha de empréstimo, mas o Michael ele contratou. O Flamengo gastou 35 milhões de reais com o Michael. 35 milhões de reais. Ele já entrou ele entrou em 31 partidas, fez 3 gols e deu 2 assistências. É mais um jogador que assim vem sendo criticado pela torcida porque ele não tem muitas oportunidades, mas quando ele tem, ele não consegue demonstrar aquele futebol que ele jogou no Goiás no passado. Vale lembrar também que o futebol do Goiás e o futebol do Flamengo são diferentes. O Goiás jogava muito no contra-ataque e o Flamengo tem esse estilo de jogo de ter mais posse de bola, dominar o jogo, criar jogadas, joga muito pouco no contra-ataque. Então, assim, ele é um jogador muito acionado para o contra-ataque. E quando ele não faz essa função de contra-ataque, quando ele precisa dominar, quando ele precisa, assim, pensar o jogo, ele não consegue mostrar o potencial que ele tem. Porque ele erra muitos passes, ele erra fundamentos, ele erra, assim, passes bobos, ele fica muito nervoso, ele não consegue finalizar. Ele finaliza, assim, muito mal, coitado. Assim, eu tenho até pena de falar, mas ele finaliza mal, ele chega na cara do gol e isola a bola. Então, assim, eu sinto que ele ainda não tem essa total confiança desde que chegou ao Flamengo, ele precisa trabalhar esses fundamentos